Galera, já deixa o like aqui e se inscreve. Como é que funciona o processo lá? Processo até seletivo, ou então você aplica, quer dizer, você tenta, né? Você manda seu currículo para algum lugar, você vai direto em uma agência, você vai direto em uma empresa. Como é que funciona essas coisas? São várias agências, né? Tem duas formas. Você pode aplicar direto pela companhia de navio, ou você aplica para uma agência, né? Que ela faz o intermédio, né? Tem algumas agências brasileiras e algumas agências americanas. Eu fiz os dois processos, eu trabalhei em duas companhias. Então, os dois processos que eu fiz foram por agências brasileiras, né? Não tive que ir pessoalmente, todo o processo é online, é feito online. Então, você entra no site da agência e tem todas as vagas disponíveis. Aí você vê a vaga que você se encaixa melhor e aplica. Você preenche um cadastro, fala seus skills, tudo, né, que eles pedem pra você ali. E manda. Não precisa mandar currículo, nada. Se o seu perfil se adequar com a vaga que eles estão precisando, daí eles entram em contato pra gente dar uma primeira entrevista, que é feita em português. E tudo em português, nesse início. A primeira entrevista com a agência brasileira é em português. Sim. Mas aí é só pra ver se você se encaixa mesmo, né? No perfil da vaga, Porque o que seria uma pessoa que não se encaixa na vaga, você acha? Eles pedem um mínimo de experiência para aquela vaga. Então, por exemplo, meu primeiro contrato foi como professora de dança. Então, eu era professora de dança já no Brasil. Então, eles me pediram para eu mandar um material de dança. Então, eu tive que mandar um material dançando e tive que mandar o meu material de aula, para eles verem que eu tinha experiência com o público, experiência em falar no microfone, em lidar com multidão, né? Então, eles analisaram o meu material, né, naquele caso. No meu segundo contrato, eu fui como sport staff, né, que é como se fosse tipo personal trainer, né, a bordo. Então, eles não pediram material, só pediram minhas experiências anteriores mesmo. Se eu trabalhei em alguma academia, se eu tive contato com algum tipo de esporte, porque a gente fazia competições nas quadras e tudo mais. Então, eles pedem um mínimo de experiência para a vaga que você está aplicando. Entendi. Mas aí no início aí não falaram nada do inglês, você também não... Na primeira entrevista, assim, quando você faz o cadastro, eles pedem seu nível de inglês. Eu fiz o primeiro cadastro numa agência e não passei, porque eu coloquei nível de inglês intermediário. Aí eles falaram que o meu nível de inglês não era bom para aquele momento e que era para eu entrar em contato com eles futuramente. Falei, bom, peguei a jogada. Na próxima vez eu vou colocar que eu tenho nível avançado. Depois eu fiz o cadastro numa outra companhia, numa outra agência, e coloquei que eu tinha nível avançado de inglês. E não tinha. Mas coloquei. E daí foi quando eles me chamaram pra fazer a entrevista. Então, eles começam a entrevista em português. Perguntas básicas. Pergunta como você tá, qual é o seu trabalho atualmente, quanto tempo você é formada, ou quais as suas experiências na área. E daí, do nada, ele vira a chave e começa a falar inglês. Então, assim, metade da entrevista é em português e a outra metade em inglês. Isso com as agências brasileiras, né? Sim. Agora, eu acredito que as outras agências que sejam internacionais, a entrevista seja toda em inglês, Mas na hora lá, tipo, depois que você passou e tudo, inglês realmente é essencial, né? Se você não falasse inglês, você não ia conseguir. Essencial. Tudo é inglês no navio, tudo. Todos os comandos de emergência, os treinamentos de segurança, as reuniões entre departamentos, tudo é feito em inglês, né? Tem várias temporadas diferentes. Então, tem temporada na Europa, que você vai ver muito passageiro italiano, espanhol, mas internamente tudo é feito em inglês, né? E depois você vai tentar aí se comunicar da maneira que você conseguir com quem fala outras línguas. Tanto que quem faz temporada europeia, às vezes tem algumas agências que exigem uma língua a mais. Ou italiano ou espanhol. É porque acho que a maioria dos passageiros... Dos passageiros, dependendo da temporada que você vai fazer. E como é que você fez para aprender o inglês, então? Se o seu inglês era avançado lá no currículo, mas na verdade era zero. Ou era um? Era zero. Eu não sabia contar, tipo, até 30. Eu não tinha nada de inglês. Eu nunca gostei de inglês. Eu sempre estudei escola pública, então nunca me interessei por inglês, né? Nunca foi da minha realidade, assim.
E daí, quando eu decidi que eu queria trabalhar no navio, eu comecei a consumir tudo que dizia respeito. Então, eu comecei a seguir um monte de gente no Instagram pra poder mandar energia pro universo. Que eu ficava vendo foto. E eu lembro que eu tava dando aula e eu entrava no Instagram, a pessoa, terça-feira em Roma. Aí eu falava, meu Deus, eu quero isso pra mim. E daí, eu fui numa escola de inglês, né, lá na minha cidade. E eu cheguei pro professor e falei assim, é o seguinte, eu quero trabalhar no navio e eu tô pensando em aplicar daqui uns 6 meses. Então, você tem 6 meses pra me deixar fluente. Fluente. Ele começou a dar risada na minha cara e falou, você sabe que não vai rolar, né? Eu falei, vai rolar. Falei, eu vou conseguir. E daí, eu comecei a fazer aulas particulares. Comecei a investir nisso, né? E comecei a fazer aulas particulares 2 vezes por semana. Mas eu estudava muito em casa. Muito. Foi assim, desde a minha decisão de ir trabalhar a bordo até eu embarcar, foram basicamente 8 meses. Nesses 8 meses, eu só estudava. Eu chegava do trabalho, estudava. Final de semana, eu ficava estudando o dia inteiro. Estudando, assistindo série, vendo vídeo. E as coisas foram entrando, assim, na minha cabeça. Eu acho que até tenho um pouco de facilidade agora. Olhando pra trás, eu acho que eu tenho um pouco de facilidade de aprender o inglês. Mas... na época, eu ficava consumindo tudo, vendo vídeo, ouvindo música, tentando traduzir a letra da música. Mas aí não é facilidade, aí é porque você se dedicou. Porque eu tava me dedicando, pra fazer uma coisa, entendeu? Porque eu acho que todo mundo que quer aprender rápido mesmo tem que ser assim. Sim. Senão, você não consegue. Não consegue. Eu fui assim, focada. Eu falei, eu vou conseguir. Porque eu queria muito viver aquilo. Eu tava decidida que aquilo era o ideal pra mim naquele momento e eu queria viver. E fui estudando. Aí eu lembro que quando eu decidi fazer a entrevista, eu tinha acabado de voltar de um carnaval que eu trabalhei. 4 dias de carnaval, e daí quando você trabalha em clubes, assim, você trabalha os 4 dias, noite e dia, e trabalha demais. Meu marido trabalha em clube, ele sabe o que eu tô falando. E eu falei, chega, não quero mais, vou fazer entrevista agora, eu já tenho. Falei, pelo menos se eu não passar, eu sei onde eu preciso melhorar. E daí eu fui e apliquei pra vaga. E eles me chamaram pra fazer a entrevista. Eu lembro que um dia antes de eu fazer a entrevista, me deu diarreia, me deu enxaqueca, me deu... Esqueceu todo o inglês que você aprendeu? Esqueci todo o inglês. E eu lembro que a minha entrevista estava marcada às 2h. Era, tipo, umas 10 horas da manhã. Eu fui pra um parque que tinha perto da minha casa, com todas as perguntas na mão, assim, e comecei a gravar eu mesma, falando. E eu errava tudo. Foi tudo errado. Mas aí eu fiz a entrevista com... a Portside, que é a primeira empresa a primeira agência que eu apliquei, né? E ele viu que meu inglês era básico, né? Só que ele queria me ajudar. Ele falou assim, olha, você tem um bom material, seu perfil é bom, você é bem comunicativa, eu consigo ver que você tem um perfil, né? Só que o seu inglês, ele é básico. Faz o seguinte, eu vou te mandar pra Ásia. Pra testar. Eu vou te mandar pra Ásia, porque lá eles não falam muito inglês. Você vai Inglês é mais básico ainda, né? Você vai se comunicar com uma pessoa. Você não vai comunicar com todos os passageiros. Você vai ter uma pessoa pra falar e ela vai traduzir pra mandarim. Aí eu falei, tá bom, eu vou. Ele falou assim, então tá bom, termina de mandar seu material, termina aí o processo e tudo mais. E eu falei, meu Deus, eu vou pra Ásia. Pera aí rapidinho, antes da Ásia, deixa eu perguntar uma coisa. Como é que você sabia quais tipos de perguntas que iam cair aí nessa entrevista? Tem um grupo, né, no Facebook, graças a Deus, sempre, né, ajudando os brasileiros. E daí eu postei no grupo, né, fala pessoal, tô fazendo a entrevista pra tal posição. Tem alguém aí que já fez? Como é? O que eu preciso fazer? Quais são as perguntas que vão cair? E daí eu me contatei com uma outra menina que era da mesma posição que eu, que havia feito a entrevista há pouco tempo atrás. E ela falou, olha, eles perguntaram isso, isso e isso pra mim. Ah, bom. E daí eu fui pesquisando dessa forma, assim, que tipo de pergunta eles fazem, perguntas direcionadas pra área que eu tava aplicando. Eu tava aplicando naquela época pra professora de dança, então eu sabia que eles iam me pedir pra dar uma aula de dança, né? Então eu decorei, pisa pra frente, pisa pra trás, turn around. Coisas assim, tipo, específicas pra aquilo que eu tava fazendo.
E fiz ali uma lista de perguntas que supostamente eles iriam fazer. E decorei todas as respostas. Tanto que na minha entrevista eu tava aqui com o computador e uma folha do meu lado, um pouquinho atrás. O bom de fazer entrevista remota é esse, né? Um pouquinho atrás do computador, assim, pra ler em caso eu esquecesse alguma palavra, alguma coisa. Porque eu tava parecendo um robô mesmo na entrevista. Assim. How are you? I'm fine. Não conseguia ter espontaneidade nenhuma, porque eu tava muito nervosa e eu não dominava a língua, né? Foi decoreba mesmo. Mas rolou. Pô, que legal, né? E aí o cara falou, vai lá pra Ásia. Daí ele pegou, assim, ele falou, ó, seu inglês é iniciante e tal, mas você tem um perfil. Tanto que ali durante a entrevista, ele falou assim pra mim, você tem espaço aí onde você tá? Eu falei, tenho. Ele falou assim, então você pode levantar e fazer de conta que você tá dando uma aula pra mim? Eu falei, você quer aula do quê? Toda confiante. Daí ele falou assim, do que você quiser. Eu falei, então tá bom, vou te ensinar salsa. Levantei e eu tinha tudo decorado, né? Daí, step forward, step backward. Tava assim, decorando. Aí teve uma hora que eu errei. Aí ele falou, backward or forward? E eu chutei assim, ó. Daí ele, ok. Então eu acho que tava certo. E daí ele falou isso, vou te mandar pra Ásia, porque tem alguns navios na Ásia, né? E lá você não vai se comunicar com os passageiros em inglês, né? Então você vai se comunicar direto com a pessoa que vai fazer a tradução. E daí vai ser mais fácil pra você, porque você vai aprender inglês com os outros crew members, né? E inicialmente esse contrato seria de quanto tempo? 7 meses. Já era mesmo? Sempre Então 7, então não era um teste. Pô. Não, já era real, já era Uhum. pra valer. E aí mas você já tinha passaporte, as coisas todas? Não tudo tinha certinho? nada ainda. Nada. Daí, quando eu passei na entrevista, ele me mandou a carta falando que eu tinha sido aprovada. E ele manda uma carta de toda a documentação que precisa ser feita pra poder embarcar. E daí, foi quando eu comecei a dar entrada em toda a documentação, né? E as coisas são simples, assim? É só burocracia ou tem exame? Tem que fazer alguma coisa? Tem exame. Tem passaporte, né? Eu não precisei de visto naquela época, porque eu ia pro Japão. Meu embarque foi no Japão, então eles me davam uma permissão para estar no país, né? Por, se eu não me engano, 24 horas ou 48 horas, que eles falam visto de trânsito. Então eu não precisei tirar o visto. E daí teve que fazer todos os exames médicos, são vários exames médicos que eles pedem, né? Pra ver se sua saúde tá boa, se você tá apto pra trabalhar. Também tem teste de postural, porque eles querem ver se você tem lordose ou qualquer tipo de coisa. Eu já perdi. Já arruma a postura. Eu já perdi aí. E teste auditivo, enfim, uma bateria de exames que você precisa fazer pra poder mandar pra eles. E que mais? Um curso obrigatório da Marinha. Que, pra quem é brasileiro, isso é importante. Às vezes algumas pessoas me perguntam. Que já me perguntaram assim, mas eu estando aqui, eu posso aplicar pra trabalhar, né, no navio? Falei, se você aplicar por uma companhia brasileira, você precisa estar no Brasil pra poder fazer todos os exames e os cursos. Porque... Não sei por quê, mas você precisa estar no Brasil. Será que não tem um equivalente aqui? A entrevista você consegue fazer aqui, mas o curso da Marinha tem que ser feito no Brasil. Sim. Tem poucas companhias de navio que elas dão esse curso da Marinha a bordo, né? Mas a maioria tem que ser feito antes de você embarcar. São 5 dias que você vai num local e você faz todo o curso preparatório da Marinha, que é tudo questão de segurança, de caso de emergência, né? Primeiros socorros. E a prova prática é você pular de um trampolim de 3 metros de altura. Achei que era pra pular do navio. É tipo uma simulação. A gente tem que fazer a posição de segurança e pular de um trampolim de 3 metros de altura na piscina. Essa é a prova prática. No Titanic eles fizeram certo lá? Acho que não. Nem deu tempo. No filme, eu tô perguntando no filme. Não, mas aí você tem que fazer isso aí, é procedimento de segurança, né? Procedimento Padrão. de segurança, Para ver mais histórias como essa, se inscreve aqui no Boulder.